gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma aulinha. Hoje vamos estudar no livro de Geografia. Então já vamos pegando ele aí na página 48. Vamos voltar a um assunto de moradia, só que dessa vez vamos estudar no livro, tá? Vamos lá. Vocês já pegaram o livro aí de vocês? Página 48. Vamos dar início ao conteúdo. Onde moramos, né? O conteúdo da unidade 3 aí que nós vamos trabalhar. Aí nós temos 4 perguntinhas para a gente responder, né? E nós temos uma imagem aí para a gente analisar para poder responder. Vocês estão vendo aí na primeira imagem, tem uns menininhos aí que estão carregando uns pedaços de madeira, né? E se vocês olharem a casa lá atrás, é uma casa que é construída também de madeira, não é? Ó, a parte de baixo dela toda cheia de madeira, e em cima também parece que é palha, não é? Na casa de baixo dá para ver também que ela é uma casa de material reciclável, né? Olha só a parede dela. A parede dela é feita de garrafa de PET, aquelas garrafas que vem refrigerante. Então, ela é feita desse material, né? As pessoas certamente encheram essas garrafas de terra e construiu essa casa aí com garrafas, reutilizando aí as garrafas. Olha só que legal. Vamos lá, número 1. Vocês vão responder aí. Vocês podem responder na parte de baixo ou no caderno de vocês. Vocês colocam as respostas lá só. O que você observa nessas fotos? Né? Como eu acabei de vocês. Dá para observar o que aqui? Existem duas moradias diferentes uma da outra, né? Mas que são de materiais reutilizáveis, né? Que vem da natureza, né? São casas diferentes, né? Uma construída de madeira, outra de plástico, né? Certamente de cimento também. Então são diferentes aí. Então fica a seu critério aí colocar o que você acha que tem de mais diferente aí. O telhado dela é diferente, uma é de telha, outra é de palha. Então você coloca aí as diferenças que você conseguiu observar. No 2, de que materiais são feitas as moradias que aparecem nas fotografias? Quais são os materiais que são utilizados aí para fazer essas casas? Primeiro aí nós temos a madeira. Na foto de cima nós temos o telhado de palha. Embaixo nós temos nessa casa aí a telha, que é feita de barro, né? Então também temos essas garrafas aí, que é feita de plástico. Então foram os materiais que foram usados para construir essas casas. No 3, você conhecia moradias como essas? Conte aos colegas e ao professor. Vocês conhecem aí, tem alguma casa perto de vocês aí que é construída deste jeito? De madeira, toda de madeira, ou de garrafa assim reutilizável? Os vizinhos de vocês aí, eu acredito que não, né? Que as casas hoje é tudo de alvenaria, né? Mas vamos lá. Se você souber que tem, você coloca assim. Se não, você coloca não. No 4, você conhecia outros materiais usados na construção de moradias? Quais outros materiais a gente utiliza para fazer uma casa? Por exemplo, olha aí para a tua casa. Você está fazendo atividade aí, olha aí um pouquinho ao redor da sua casa, vê aí o que, que tem de material que foi construído elas. As paredes, por exemplo, tem o que nas paredes? Nós vamos ter cimento, para completar o cimento a gente coloca areia ou maçame, cimento, tijolo, né? Se a gente olha para o telhado, nós vamos ter madeira que tem as linhas. Olha aí para cima para o telhado, tem a linha, tem as ripas, tem os caibos feito de madeira, tem as telhas que são feitas de barro. No piso, se sua casa for de cerâmica, tem cerâmica. Se for de cimento, é cimento, né? O piso feito de cimento, né? Então, esses são alguns outros materiais que nós usamos para construir alguma moradia. Você pega algum deles aí e coloca aí no número 4, certo? Vamos virar a página. Diferentes moradias. Se você observar o lugar onde vive, vai ver que existem diferentes tipos de moradia. O mesmo acontece em outros locais do Brasil e no mundo. Veja alguns exemplos das fotografias a seguir. Não é o nosso caso aqui porque as nossas casas são praticamente semelhantes, não é uma da outra. Todas são construídas de alvenaria, de tijolo e de cimento. Antigamente existiam muitas casas de taipa. Eu já morei em casa de taipa, inclusive, também. Mas agora não existe. Se existir, certamente não tem gente morando, porque o governo não quer que as pessoas morem em casa de taipas, Então é direito da gente ter uma moradia, ter uma casa, para a gente se abrigar
e ficar protegida aí do vento, da chuva, do sol, né, dos animais e muitas outras coisas. Então vamos olhar aí essas imagens aí. Nós temos 4 fotografias de moradias. Na primeira fotografia, vocês vão uma casa bem grandona, bonita, né? Uma casa que não é aqui, é na Alemanha, né? Então vamos ver, ó. O telhado desta casa é bem inclinado, o telhado dela é bem assim. Em locais onde neva bastante, muitas casas são construídas como esse tipo de telhado. Assim a neve não acumula sobre ele. As paredes desta casa foram feitas de tijolos. Então essas casas aí na Alemanha, né, que lá neva, lá tem muita neve. Então o telhado dessa casa foi construído bem assim, né? Não é como a nossa que é bem abertona, não. A gente é bem larga. A deles é bem estreitinha, que é para justamente a neve quando bater, cair e descer, né? E as paredes são construídas de tijolos, assim como as nossas. Nessa fotografia 2, que é do lado aí, para vocês olharem no livro, né, o telhado e as paredes desta casa são de palha. Muitos indígenas constroem suas casas utilizando folhas, troncos e galhos de algumas árvores da floresta. Em casas assim, o vento circula facilmente, o que é bom em locais onde faz muito calor. Então aí nós vemos uma moradia indígena, onde os índios se abrigam, né? Eles constroem tanto o telhado como as paredes de palha, né? Completamente feito de palha, né? Então é bom para lugares que é bem quente, né? Que ela fica bem arejada, né? Onde o vento passa, consegue entrar nessa casa. E na terceira foto aí nós temos aí embaixo uma moradia na Tunísia, né? Então para fazer essas casas eles escavam os morros e as montanhas como se fossem grutas. Isso deixa o interior delas bem fresquinho, apesar do intenso calor que faz no local onde são construídas. Então nós vimos aí essa moradia na Turquia, né? Elas são construídas dentro da montanha, embaixo da terra, né? As pessoas escavam como se estivesse fazendo um buraco, uma mina, uma gruta, né? E constrói essas casas lá embaixo, né? E lá, como é muito quente lá, tipo lá no Egito, então eles constroem essas casas embaixo da terra, e lá embaixo da terra lá o clima é mais legal, é mais friozinho para eles se abrigarem lá. E na outra foto aí nós vamos ter uma moradia da Malásia, lá na Malásia. Estas casas foram construídas sobre estacas de madeira, porque elas estão na beira de um rio. Assim elas ficam protegidas das enchentes. Quando o nível da água do rio sobe, esses tipos de casas são chamadas de palafitas. Então nós temos aí essas casas que o nome delas são palafitas. Elas são construídas de madeira, são completamente de madeira, estão em cima de umas estacas de madeira que elas estão dentro de um rio, né? Essas casas estão dentro do rio. E então, quando o rio sobe, né, elas não ficam dentro d'água porque justamente tem essas estacas que estão segurando elas, né, suspensas aí no ar, né? Então, elas são feitas de madeira, essas casas, o nome delas são palafitas. Vamos lá para atividades para a gente responder aí. Você conhece os materiais utilizados na construção das casas que aparecem nas fotografias da página anterior? Número 1. Escreva o nome dos materiais que aparecem nas fotografias abaixo. Utilize as palavras do quadro. Temos aí um quadro com 3 palavras, que é palha, tijolo e madeira. Então vocês vão distribuir esses 3 nomes aí, nessas 3 imagens, né? O que é tijolo, o que é palha e o que é madeira, tá bom? Vocês colocam o nome aí do lado e embaixo. No 2. Qual material apresentado acima foi utilizado para a construção? Letra A. Da moradia da foto 1. A foto 1, lá, volta lá na foto 1. Ela foi usada o que? Tem 2 materiais aí que foi usado para construir essa casa. Aí você olha e coloca aí. São 2, certo? Na B, aliás, a letra B. Na fotografia 2, qual foi o material usado? Aí na 2 você olha lá. Tem o número 2 em cima, né? Que é uma moradia indígena. Ela foi construída de quê? Só é 1. E na letra C, a moradia na fotografia 4. A última foto ali da casa, né? Onde os ribeirinhos se abrigam, né? Ela é feita de quê? Aí você coloca aí o nome do material na frente, tá bom? No 3, completa o quadro de acordo com o que você aprendeu sobre as moradias que aparecem nas fotografias da página anterior. Aí tem aí, ó. Nós vamos ter um quadro com as seguintes informações. Para se proteger, as pessoas constroem casas. Aí ele já deu aí, ó, para se proteger da neve, do calor e da água. Aí as pessoas constroem as casas como? Aí primeiro, da neve, elas constroem, né, as casas como? Falei para vocês, ó, com um telhado inclinado, né, para a neve chegar, bater e cair, né? Então para se proteger da neve, elas constroem o telhado inclinado. E para se proteger do calor, né, como os índios constroem as casas de palha, né, que o vento entra e eles conseguem ficar bem arejados lá. E do calor novamente, nós temos os morros, aquelas pessoas que escavam a terra e constroem lá embaixo da terra,
né? Porque lá embaixo da terra o clima fica mais árido, fica mais fresquinho. E para se proteger da água, né? Sobre as estacas de madeira, né? Que tem uns ribeirinhos ali que constroem as casas dentro do rio, né? Para se proteger da água, eles constroem as casas, né? Sobre estacas de madeira, né? Em cima de estacas de madeira, certo, gente? E lá número 4, no espaço, virando a página aí, temos aí, ó, no espaço abaixo, faça um desenho da sua moradia vista de fora. Se você não lembra como é a sua casa, você sai um pouquinho do lado de fora, olha aí como ela é por fora e desenha ela aí nesse espaço abaixo em branco, tá bom? Agora, entre as opções abaixo, pinta o nome de um material utilizado na construção da sua casa. Na sua casa tem palha, ela foi construída por palha, tem alguma palha aí na casa? Se sim, você marca, né? Pinta aí esse quadradinho. Tem tijolo, aí você pinta. E tem madeira, aí você pinta. Você identificou outro material utilizado na construção da sua moradia, qual? Além desses daí, do tijolo, da madeira ou da palha, qual outro material for usado aí? Pergunta ao seu papai e à sua mamãe aí, que está fazendo com você. Que outro material for usado aí para construir a casa de vocês? Como eu falei no começo, ó, por exemplo. Foi usado maçame, areia, brita, ferro para fazer as bases da casa, né? Que mais? A água também, a gente utilizou água para fazer o cimento, né? Então, esses são os materiais que a gente utiliza, que a gente utilizou para construir a casa, além do tijolo e da madeira. Compare a sua moradia com outras moradias observadas nas páginas anteriores e escreva abaixo umas semelhanças entre elas. Então, com aquelas fotos que a gente viu agora, ela traz aquelas 4 casas diferentes. Tem uma semelhança entre elas e a de vocês? Vocês me digam aí só uma semelhança. O que é que tem na casa de vocês que tem naquelas casas lá também? E uma diferença. O que é que tem na casa de vocês que não tem nenhuma daquelas casas lá na página 50, né? Nessas 4 casas aí. Você vai me dizer uma semelhança e uma diferença entre a casa de vocês e aquelas casas lá. Tá certo? Então a atividade é essa. Se vocês conseguirem também para vocês brincarem aí, ó, vocês podem também estar construindo a casinha para vocês. Umas casas feitas com o rolo do papel higiênico, do papel filme, papel alumínio. Você pode estar pegando, recortando, pintando, colando umas janelinhas. Aí você faz um desenho, uma porta, pega um papel, corta, dobra ele igual um telhado e cola em cima. E você vai construir uma cidade. Você pode construir uma cidade aí, fica muito show, tá certo? Então a atividade de hoje é essa. Espero o envio delas até 5 horas da tarde. Boa sorte para vocês e até mais.